Então, vamos pedir a Deus que Ele nos proteja, né, nos cubra com o seu manto e nos dê entendimento para conseguir vislumbrar a palavra que nós vamos estudar, de maneira que nós sejamos verdadeiros instrumentos da divulgação da Boa Nova. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Só um minuto. Estou imprimindo uma coisinha aqui. Bom, vamos lá. Quem faz aí a primeira leitura? Posso fazer. Por favor. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma Judá. nova... Judá. É mistura de Judá com Judá, dá isso. Vamos lá. Concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas estranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar o seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Chama aqui o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhe: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservará
para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. E agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu Eu escutei. dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, Welson. Vamos lá, minha gente. O que a gente tem dessas 3 leituras, começando pela primeira, para falar sobre elas? A nova aliança é uma nova lei. Não será mais cravada na pedra, né, como diz lá. Jesus é a nova lei baseada no amor e na justiça. Só na fé e na conversão é que seremos perdoados e participantes da nova vida proposta por Cristo. O que mais que a gente tem na primeira leitura? Calma, gente, um só de cada vez, senão vira confusão. Pode falar, meninas. Vamos. O que me chama a atenção é onde ele fala, né, que diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, né? Porque quando fala isso, é porque assim, é no mais profundo, né, da nossa vida, que assim ninguém apagará. Pode falar, Elson. Só que abre o microfone. Abra o microfone, homem. Boa noite. Boa noite, Marquinhos. Você está com o microfone fechado, Elson. Aí, agora sim. Ah, tá. Gente, boa noite. Boa noite, Welson. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu não vi exatamente as leituras de domingo agora, que eu acabei de chegar do texto, né? Inclusive, nem tirei a camiseta ainda do texto dos homens, né? Mas sem problema. eu não acompanhei nada aqui da leitura, só no finalzinho aqui que a Neide falou, entendeu? Uhum. Então, a primeira leitura é do profeta Jeremias. Aliás, todos os leitores podem pegar os folhetos lá na paróquia, tá? Os folhetos estão à disposição, vocês podem pega um de cada, para estudar e vai estudando, né, para estudar durante o dia. Quem não tiver a chance de pegar na paróquia ou não quiser pegar na paróquia, pode baixar no site do Povo de Deus, no site da Arquidiocese. Você abaixa ele em PDF. Eu mandei eles do grupo em PDF. Né? Então, sim, Zacarias. Eu também tenho a liturgia diária, né? Que se você baixar a liturgia diária, tem até as homilias agora, os comentários também. Né, dia a dia, você vê o dia da semana, se você passar do dia, se você quiser ver antecipadamente as leituras posteriores, então, você pode ver também, entendeu? Não, sim, eu normalmente, quando eu preciso fazer uma liturgia que eu não tenho folheto, eu costumo baixar ela a partir do site da CNBB. Né? Sim, sim. Tá, mas é de boa, dá para baixar de vários locais. Canção Nova, a liturgia diária. Isso. Tá? Então, aí
Vocês querem que a gente leia? Porque você e o Marquinhos entraram atrás. Quer que lê de novo as 3 leituras, gente? Marquinhos? Eu acho que se fizer o Pode falar. comentário, ele consegue acompanhar, Vocês né? querem que faça essa leitura novamente? Hã? Sim. Vocês querem que faça a leitura novamente? Por mim tudo bem, apesar de tudo bem que na verdade a leitura é sempre importante, né, Zacarias? Peraí um pouquinho, gente. Melhor, né? Peraí. Então, a gente faz novamente, não tem problema. Faça a primeira leitura aqui, depois vocês vão fazer as outras. Tá bom. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais quando eu os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, em que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles. Diz o Senhor. Esta será uma aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seus corações. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei a sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém faz a segunda leitura, por favor? Bom, agora faço. Leitura da carta. Pode fazer. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Peraí, gente. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para orar durante a festa. Aproximaram-se Filipe, que era de Betsaida da Galileia, disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão do trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perdê-la. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. E se alguém quiser seguir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai. Marquinhos congelou? Oi, Marquinhos. Deu pausa? Ele congelou. Quer que eu continue? Pode continuar. Aí diz assim, né? Onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livre-me desta honra, desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz... Se for elevado da terra, atrairei a todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marquinhos, ficou um pedação fora do ar. Continua. Fora do ar, né? É. Continua de onde você estava. Elson. Continua de onde você estava. Continua de onde você estava. É. Ah, então tá. Aí eu digo assim: então veio uma voz do céu. Eu glorifiquei e eu glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá, gente, voltando de novo. Seu José, pode repetir, por favor, o seu comentário da primeira leitura? A nova aliança é a nova lei que não será mais cravada na pedra. Jesus é a nova lei baseada no amor e na justiça. Só na fé e na conversão é que seremos perdoados e participantes da nova vida proposta por Cristo. É que nem a Neide comentou. Essa lei agora vai ser cravada no coração da gente, como diz a Neide aí. Não será mais na pedra. Será o próprio Cristo. Certo. O que mais, gente, tem na primeira leitura? Como eu falei antes, um de cada vez, senão vira confusão. Qual que é a diferença da aliança proposta na primeira leitura pelo profeta Jeremias e a aliança que Deus colocou que era anterior? O que muda? A lei fria era um comportamento. Não tinha a espiritualidade e o amor que veio com a aliança com Jesus. Tá, mas aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, então a gente nós entortamos a visão para chegar até Jesus. Mas qual é o princípio que a gente tem aqui nessa primeira leitura que muda da aliança antiga para a aliança que Jeremias está anunciando? Eu diria que tem uma chavezinha aqui que a gente tem que prestar atenção. O que é, gente? É que Deus está dizendo aqui que vai concluir, né, a aliança dele nas entranhas e escrever no coração. E ele diz que será ele e serão o meu povo. Não será necessário, não ensinará seu próximo ou seu irmão. E isso aí é uma questão de sabedoria, né, de compreensão. Se nós olharmos pela ótica, né, pela lente do cristianismo, a gente vai ter várias pistas nessa leitura que vai nos trazer de encontro a Jesus, como o Sr. José já comentou. Mas eu queria que vocês percebessem alguma coisa, ó. Não como a aliança que fiz com seus pais. Tem uma mudança aqui. Que mudança é essa? A circuncisão. Não, a circuncisão eles já praticavam. Tá? A questão aqui, ela é mais social. Uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais. Como é que era a aliança que ele fez com os pais? O que ele prometeu para os pais? O que aconteceu com esses pais? Aqui nós estamos falando de um povo que está saindo de Israel, exilado
por Nabucodonosor sendo levado para a Babilônia. Né? Qual que é a diferença que Deus está colocando nessa aliança? O que ele fez na primeira aliança que não vai ser feito nessa segunda? Na primeira ele tirou do Egito, certo? Sim. Agora, por causa do comportamento deles, certo? Do que fizeram, a bagunça que tornaram, agora eles caíram nas mãos dos babilônios, né? Certo? Certo. Pela não observância daquilo que Deus tinha deixado na primeira aliança. Tá, mas ainda assim, a gente vai pensar, Vamos lá. ainda assim eu quero que vocês pensem o que Deus mudou dessa aliança, o que muda da aliança antiga para essa nova aliança que Jeremias está propondo. Ele deixa bem claro aqui, ó, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito. Ele não vai retirar eles pela mão, ele não vai mais ser aquele que faz a vontade do filho, né? Dos filhos, entenda-se. Vocês vão ter que aprender a viver. Não sou mais eu que vou pegar ali e levar vocês pela mãozinha, você faz aqui direito. Mas mesmo assim vocês pisaram num tomate. Tem um episódio dos bezerros de ouro. Tem um episódio da blasfêmia pela fome, pela sede. Tem vários episódios aonde no Antigo Testamento também lá no Gênesis, lá no Êxodo, que Deus fala assim, peraí, vocês estão precisando, eu vou socorrer. Então vocês têm fome, eu dei o maná e dei as cordizes. Vocês têm sede, mandou Moisés ferir a pedra e daquela pedra saiu água. Né? Agora eu não vou mais trazer vocês pela mão, ou seja, eu não vou mais fazer com que vocês facilitar para vocês. Vocês vão ter que se virar. Vocês vão ter que crescer. E qual é a consequência desse crescimento? É aquilo que a Neide colocou. A nova aliança vai ser gravada, vai ser impressa, não mais na pedra, mas nas entranhas. Né? Então, nesse final de quaresma, nesse tempinho que a gente está chegando no final da quaresma, nas vésperas do Domingo de Ramos, que é a memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vamos começar a ver a luz do fim do túnel. Nós devemos ser esses fiéis depositários, ser essas pessoas que vão receber a boa nova e a espalhar. Tá? Mas a gente tem que refletir sobre toda essa situação. O que começa na semana? O que começa no Domingo de Ramos? Quais são as grandes festas do domingo da Semana Santa? Festas inteiras, entre aspas. O que nós celebramos, o que nós fazemos memória na Semana Santa? Porque a Semana Santa ela é marcada com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e depois com a constituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Mas acontece algo na Quinta-feira Santa. O que acontece na Quinta-feira Santa? Lava-pés. Nós temos o lava-pés, que é, primeiro, a demonstração da prontidão de Jesus ao atendimento dos mais frágeis. Segundo, após o lava-pés, o que acontece? Neide, teu microfone está fechado. A exaltação da cruz? A exaltação da cruz vai acontecer na sexta-feira. Ah, você fala ainda na quinta? Na quinta. A ceia, né? Começa a ceia. E em seguida vem a ceia, né? O jantar, né? Que eles têm um momento ali com eles, né? Isso. E depois? E depois também, falando também, vem o momento da agonia dele, né? No Horto das Oliveiras, certo? Então, quer dizer, você começa a ter o fecho da história, né? O grande ponto da história,
que é a ressurreição de Cristo. Ela vai começar na quinta-feira, na constituição da Eucaristia e na prisão de Jesus. A gente lembrar liturgicamente, esta é a nossa última semana de chance para a nossa conversão. Nós somos convidados a mudar aqui. Vamos começar um memorial de sofrimento. Na quinta-feira a gente tem a constituição da Eucaristia, um momento solene, para como que a gente é convidado a refletir sobre a última ceia e acompanhar Jesus na dor, suar sangue. E qual que é a resposta dos discípulos, dos quais nós também fazemos parte? Qual é a resposta a esse chamado de dor, a esse chamado de dificuldade? Nós temos duas respostas comuns que nós temos na Bíblia. A primeira é de Pedro. O que Pedro faz na quinta-feira santa? Da quinta para sexta-feira. Negou Jesus. 3 vezes. Exatamente. E que mais? E depois da ressurreição? Nós já temos outro papel dos discípulos também pisando no tomate. O que acontece? O Emaús, né? Que você... Discípulos de Emaús, que dão as costas ao projeto de Jesus, dão as costas né? e vão fugindo. Tanto Pedro quanto os discípulos de Emaús vão descobrir na comunhão de maneiras diferentes. Pedro, na comunhão com o próprio mestre, né? Quando ele lembra, quando ele faz comunhão com Jesus e lembra do que Jesus tinha falado, ele vai fazer memória daquela situação, vai fazer comunhão daquela situação em que o próprio Pedro tinha rejeitado e Jesus tinha anunciado: antes que esta noite acabe, você vai me negar 3 vezes. Então, essa é uma situação. E a situação dos discípulos de Emaús. Quando ele parte o pão, eles descobrem a presença de Jesus. Então, a Semana Santa começa com esse olhar de nós nos prepararmos. Tá certo que, em parte, isso é da semana que vem, mas a gente tem que pensar, essa é a nossa última semana, para nós não nos tornarmos traidores. E como é que a gente trai o projeto de Deus? De acordo com Jeremias aqui. Nós traímos o projeto de Deus quando a gente escolhe o pecado original, quando a gente escolhe a autossuficiência, quando a gente escolhe o ser mais, ou nós escolhemos um Deus que me atende e não um Deus que eu atenda. Mas, de qualquer forma, Jeremias também dá a receita final. Conheces o Senhor, todos me reconhecem. Não vai ter mais a necessidade de eu indicar: você conhece o Senhor. Todos vão reconhecer. E vão reconhecer como? Vão reconhecer a partir do pequeno. O pequeno será a fonte de reconhecimento para o grande. Então, a partir do pequeno, o grande vai reconhecer a presença de Deus. O grande vai reconhecer a manifestação de Deus. Você tem aqui uma inversão de papéis na sociedade. E é isso que Jeremias coloca. Ele fala: será o pequeno vai ser a fonte de reconhecimento do grande, e não o contrário. Não vai ser mais o grande, não vai ser mais o sumo sacerdote o responsável pelo anúncio, e sim o pequeno. Não é mais o padre que faz o anúncio, mas nós, os leitores. Não é mais a comunidade esperando a manifestação do todo, mas o catequista que anuncia a boa nova. E é esse papel de desenvolvimento, né, que nós precisamos fazer. Então, o Antigo Testamento, ele já vem construindo, junto com a gente, uma ideia de união, uma ideia de construção conjunta, lembrando sempre aquilo que já vem desde o Antigo Testamento: amarás ao teu Deus sobre toda, quer dizer, desde o Antigo Testamento, desde o Decálogo, do primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo. Jesus completa, né? E ao teu próximo como a ti mesmo.
Então, esse complemento de fé é uma fé que vai agregando, nos agregando à execução e à palavra de Deus. Mais alguma coisa da primeira leitura? Podemos passar para a segunda leitura? Sim. Então, e aí, o que vocês me falam da segunda leitura? Vamos fazer um pouco, vamos brincar um pouquinho e vamos analisar talvez da sintática, analisar a partir da sintática o texto. A gente tem aqui que o texto é uma carta. Ele tem características de carta? Sim. Tem? Acredito que sim. Não, não tem. A carta aos Hebreus não é uma carta, é um sermão. Né? A gente percebe, esse trecho mostra bem que ele não é uma carta. Ele não se dirige a uma pessoa ou a um grupo, ele se dirige a todos. A obediência a Deus é uma ordem primária. Voltamos para o primeiro mandamento: amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Quem ama, obedece. Tá? E ele lembra o quê? Ele lembra a manifestação, as preces, as súplicas que nós levamos a Deus, mas principalmente ele nos faz memória do momento que Jesus estava no Monte das Oliveiras e que soa sangue. Então voltamos de novo lá para a leitura da semana que vem, né? Para a iminência da Páscoa. Então estamos lá. Forte clamor e lágrimas. A tristeza, a dificuldade, o momento de ter uma construção, uma dificuldade para que nós sejamos reconhecidos como povo. Mas a carta que ele escreve aos Hebreus é, na realidade, não uma carta, diferente da carta de Paulo, né? Ela tem cabeçalho, que ela tem desenvolvimento e despedida. A carta aos Hebreus, ela se mostra bem como sendo não é um salmo, gente, me fugiu a palavra. Ajudem aí. Oh, meu Deus. Não é crônica. Oi? Não é crônica. Uma homilia. Ela é bem uma homilia, uma homilética, né? Um texto que reflete, uma reflexão sobre a própria ressurreição, a vida e a construção de uma nova proposta de igreja. Né? Então, quando fala aos Hebreus, ela não é dirigida ao povo hebreu, mas dirigida a todos aqueles que aceitaram Cristo como Senhor, todos aqueles que aceitaram Cristo como sendo a fé. Tá? Então, ela não se caracteriza como carta, mas ela faz memória do sofrimento. Né? Lembrando aqui, ó, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo. Mas Jesus perdeu a salvação? A gente não sabe. O que a gente sabe... Ele pede para que te afaste o cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Uma coisa aqui que nem eu estava vendo dentro daquela leitura. Essa carta aos Hebreus, ela é tão curta assim que talvez não há mais nada que se comentar, né? Porque é uma coisa assim. Ela nem é tão curta. Então, porque apenas 2 versículos, não, 3 versículos. Sim, né? Ela parece que ela já diz tudo. Essa perícope, né? Esse trecho dela,
Esse trecho dela é curto, mas ela tem, a carta aos Hebreus é relativamente longa. Ah, É um pedaço A dela. perícope é curta. Mas, ó, a carta aos Hebreus é composta de 9 capítulos. Ela é composta de 9 capítulos. é que assim, vendo assim, a carta aos Hebreus, eu penso que foram várias ou foi apenas uma pessoa que escreveu a carta aos Hebreus? É difícil saber, Marquinhos, né? Ela pode ter passado por várias redações até chegar na redação final. Tá? A ideia é fazer um anúncio à população, que pensa assim, ó, quando a gente fala de carta aos Hebreus, por que eles escreveram uma carta a um povo que não aceitaria Jesus como Senhor? Tá? Vamos parar e pensar a fé a partir do foco do foco original. O cristianismo, por si só, ele era, a princípio, uma seita judaica. Tá? Então, o próprio cristianismo era uma seita judaica. Sendo judeu, sendo uma seita judaica, ele era hebraica. Se ele era hebreu, ele era hebraico, então, qual que é a ideia? Mostrar para a comunidade nascente, a comunidade hebraico-cristã, tá? Os valores de Cristo. Então, seria uma carta voltada a todo o cristão hebreu, ou todo hebreu cristão, tá? Ou todo aquele que aceitava a fé no Nazareu, como era conhecida a seita de Jesus na época em que se começa o Antigo Testamento. A gente não tinha os cristãos, nós não tínhamos aqueles que eram de propriedade de Cristo, mas nós tínhamos os nazareus, aqueles que aceitavam a ideia de Jesus de Nazaré. Então, os nazareus, eles recebiam essa característica, e eles eram hebreus. Então, pode ser que a carta tenha sido escrita para elucidar a fé daqueles que vêm do judaísmo e abraçam o cristianismo. Tá? Então, essa é uma das explicações da carta aos Hebreus. Tá? Mas não necessariamente que ela foi escrita para os judeus que não aceitavam o cristianismo. Tá? Mas sim para aquele grupo de judeus que já tinham abraçado, perdão, que já tinham abraçado o cristianismo e viviam da sua existência, bebiam na sua fonte, tá? A vivência de fé. Mais alguma coisa aí desses versículos, gente? Ou do geral das cartas? É igual você falou, Zacarias, né? Que é igual Jesus, você comentou aí com o senhor José a respeito que Jesus, né? Não pediu a salvação aqui nessa carta aos Hebreus, né? Porque, na verdade, o que ele queria é que o povo entendesse que ele era a salvação. Ele era para ser respeitado e o povo tivesse a fé devida em Deus, porque ele veio para isso, né? Ele veio para fazer, né, e acontecer aquilo que Deus quis e quer que a gente faça, né? Que é ter a fé e crer nele para que, na consumação da vida dele, ele torna a causa da nossa salvação. Uhum. Então, o próprio Cristo se convida, né? O próprio Cristo se coloca como a fonte de salvação. Né? Exato. Então, nós somos convidados a nos tornarmos também fonte de salvação. Perfeito. O que mais, gente? Para mim tá bom. Evangelho. Eusete caiu, não conseguiu voltar. Evangelho. O que a gente tem aí do Evangelho? O que chama a atenção é a presença dos gregos aí, né?
Os gregos, os não-judeus, né, representam a universalidade de Cristo, né? Ele veio para todos. Aquele que na cruz representa a salvação para todos os povos, judeus ou não, né? Seu amor não faz distinção de povos ou raças. Eu gostaria de chamar a atenção primeiro para as partes, vamos dizer assim, mais textuais. Os gregos, como o senhor José comentou, né, mostra a diversidade do povo, mas que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Que festa? Que festa que os gregos vieram para celebrar? Calma, gente, um só de cada vez, senão vai virar confusão, já falei. Que festa Seria, que celebrar? seria a festa dos pães ázimos? Não. É a festa da Páscoa, é a festa dos pães ázimos. Mas aí faz a gente pensar. Primeiro, o que representava para os judeus a festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa? Judeus ou os gregos? Judeus. Os gregos vêm celebrar, vamos chegar lá. Mas primeiro vamos pensar nos judeus. O que os judeus celebravam na Páscoa? A meu ver, eles celebravam assim a liberdade, né? A liberdade quando houve naquele momento. A liberdade que eles alcançaram através de Deus da saída do Egito. Só que tem um outro detalhe. O povo judeu só se identifica enquanto povo a partir da Páscoa. Então, só se identifica como povo judeu. Até então, eles eram, de acordo com os textos, eles eram Airapurus, que quer dizer pessoas que são exilados, e também se tornam grupos. Tanto que eles falam as 12 tribos. Mas a partir da saída, a partir da Páscoa, eles começam a receber, começam a se identificar enquanto nação. Essa parte política. E a parte religiosa. Eles vão se fundindo, eles vão se unindo a partir também da Páscoa, também do judaísmo, para chegar na fé. Tá? Então, eles começam a se identificar enquanto sociedade e enquanto religião. Então, a partir da Páscoa, eles começam a criar entidade de fé. É a partir da Páscoa que eles vão receber os 10 mandamentos. É a partir da Páscoa que eles vão ter todo o ritual, né? O comer ervas amargas, para lembrar que eles eram escravos, bebidas, pão sem fermento, porque eles tinham que sair às pressas, então todo o fermento foi deixado para trás. O fermento leva uma semana para se produzir, tá? Que é a fermentação da própria massa de pão. Então, tudo isso eles vão deixando para trás. Então, agora, o que esses gregos têm a ver com a celebração da Páscoa? Por que eles sobem para Jerusalém para celebrar a Páscoa? Porque a influência judaica, da caridade judaica, já tinha ultrapassado os limites de Israel. Israel tinha missionários que pregavam para prosélitos, né, pregavam para pessoas não judias a fé. E em vários textos do Antigo Testamento, você encontra tanto profetas quanto reis que se convertem ao judaísmo ou
se convertem a Javé na sua existência. E alguns, inclusive, se convertem ao judaísmo, promovendo a circuncisão, fazendo o batismo judaico, aceitando Deus como seu Senhor a partir da vivência do batismo judeu, que é a circuncisão. Então a gente tem toda essa revolução de fé que acontece a partir do judaísmo. Certo? Certo. Então, a fé Também judaica... já existia uma cultura greco-romana, né, Zacarias? Tanto que você vê que a nossa Bíblia, Septuaginta, né, que é a Bíblia, a base da Bíblia católica, ela é traduzida do grego e do aramaico para o Latim. Tá? Minto. Ela é traduzida do aramaico para o grego, que é a Septuaginta, oh, meu Deus do céu. Ali no Egito, na biblioteca de Alexandria. Obrigado, senhor José. O que seria de mim sem o senhor José, tá vendo? Você seria melhor servido. A biblioteca de Alexandria marca a tradução da Bíblia dos 70. Tá? Então, já existia essa proposta judaico-cristã bem antes de Cristo. Quem dominou, antes dos romanos dominarem, quem dominou toda essa região foram os gregos. Tá? Os romanos só vão dominar isso bem mais tarde, quando os gregos já tinham perdido força. Inclusive os romanos dominam os gregos. Só que os romanos dominam os gregos politicamente, dominam os gregos economicamente, mas não dominam os gregos culturalmente. Quem domina os romanos culturalmente são os gregos. Tanto que os deuses gregos são adaptados aos deuses romanos. Então, Zeus vira Apolo, Afrodite vira Vênus, e por aí vai. Então, você tem toda uma reconstrução romana em cima do pensamento grego. Tá? Então, os romanos dominam militarmente, dominam politicamente, mas não dominam nem religiosamente e nem a parte psicológica. Tá? Isso continua grega. O pensamento continua grego. Então, quando eles falam aqui de gregos, entre os que tinham subido para Jerusalém, não é necessariamente gregos, mas pessoas que não eram judias, que não eram judeus. Então, pessoas de outras influências, não necessariamente gregos, mas que tinham uma visão diferente de fé. E essa fé acaba absorvida pelos judeus. Mas vamos continuar aí. Aproximam-se de Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Então, aqui você já tem uma influência. Lembrem, o evangelho não tinha alguém andando do lado de Jesus escrevendo num laptop, ou mandando, mesmo que fosse por pergaminho, escrevendo no pergaminho aquilo que Jesus falava. Tá? Essa construção, essa interferência, essa influência, ela acontece anos depois. Então, o texto ele é escrito anos após o fato. Pelo menos de tradição oral, né, Zacarias? Ele vem refletido. Tá? Então, aqui você já tem uma influência da vivência cristã nas comunidades gregas, nas comunidades judaicas, nas comunidades
influenciadas, porque o cristianismo ele começa a se inserir, inclusive, até a Macedônia, que seria, na época, a parte mais ao norte da Europa. Tá? Então, você vai tendo toda essa influência judaico-cristã interferindo na construção desse texto também. O que mais que a gente tem? Filipe fica como uma marca para nós, porque é Filipe também que leva, junto com Paulo, a influência judaica, a interferência cristã, tanto para a Judéia quanto para a África. Né? Lembra que é Filipe que batiza, lá nos Atos dos Apóstolos, o eunuco, que vinha da Etiópia. Então você vai tendo toda essa construção, essa ligação do cristianismo com a interferência, com a influência dos povos que vão formando a nova fé, a nova aliança. Aí Jesus vai colocar o quê? Jesus vai colocar que ele precisa ser elevado e ser reconhecido, ser glorificado. Lembremos agora que aqui nós estamos falando do Evangelho de João. Onde Jesus é elevado? Jesus é elevado, aclamado rei, a partir da entrada triunfal em Jerusalém. Tá? Hosana rei, Hosana rei, Hosana rá. Então, Jesus vai ser elevado a partir do anúncio da sua entrada triunfal. Deixa eu ver aqui uma coisinha. O que mais que vocês têm para falar, gente? Aqui, quando ele fala que ele foi elevado da terra, também dá o sentido quando ele foi erguido na cruz, né? Esse é o sentido literal da palavra. Esse é o sentido literal da palavra. Por isso a gente tem que olhar sempre o Evangelho, as coisas, pela reflexão tardia. Tá? Quando ele coloca que seria elevado da terra, não. Ele foi elevado na cruz. Então, esta elevação é uma reflexão do evangelista já da própria crucificação de Cristo. Aqui também tem o trecho, né, Zacarias? Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Então, porque como é que ele glorifica? Ele trouxe que já vai... Esse de novo seria a ressurreição, né? Exatamente. Então, eu não lembro, eu estou procurando aqui ver se eu acho qual é o evangelho que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu não lembro se é João mesmo ou se é outro. Quem lembra aí? A nossa catequista de plantão caiu e não voltou? Mas eu acredito que seja o Evangelho de João mesmo João mesmo, né? Que vai falar sobre isso. Sobre a entrada triunfal de Jesus. Eu também acho que é João. As características do Evangelho, né? Só uma coisa que me intriga aqui nesse Evangelho aqui, é uma frase que ele fala assim: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Mas aí, o que será que ele quis dizer sobre isso, né, gente? Porque o que tem a ver sobre que ele
vai falar durante seus últimos dias da sua paixão iminente que vem, né? É algo interessante, Marquinhos, se você parar para olhar. A entrada triunfal em Jerusalém é João, mas tem Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Os 4 falam. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo exemplo que ele dá. Vocês já ouviram a parábola da sementinha, ou a história infantil da sementinha? A semente, para poder brotar, ela tem que morrer. Tá? Então, se ela não for para a terra e não se enterrar, ela não virar, ela não apodrecer, ela não tiver esse processo de metamorfose, ela não nasce. Tá? O que Jesus quer dizer aqui? Se alguém tem apreço à sua própria vida, está preso ao pecado original. Tá? Eu preciso de mim mesmo, senão eu não vou dar continuidade. Eu preciso ficar vivo para poder dar continuidade no meu projeto. Então, é a autossuficiência, a autoconstrução. Agora, quando eu me desapego de mim mesmo, quando eu estou livre de mim mesmo, eu estou me doando por amor, eu também estou construindo por amor. Eu também construo o amor. Eu também dou amor e recebo amor. Tá? A gente vai ter aí uma construção de relação entre doação amorosa e recepção amorosa. Eu não estou preocupado com o que vai me acontecer. Diz um velho deitado, né, que o bombeiro é o profissional do amor. Por quê? Porque o bombeiro coloca a própria vida em risco para salvar a do outro. Então, a princípio, lógico, ele é treinado para isso, mas quantas vezes a gente se coloca em risco para tentar salvar a vida do outro? Quando você faz isso, você não está pensando na sua própria vida, você está pensando na vida do outro. Então você está se desprendendo da sua vida, fazendo um ato heróico, um ato de preservação da vida alheia, salvando a vida do outro. Eu não sei se vocês viram um acidente que aconteceu acho que foi domingo. Um rapaz estava tentando salvar uma senhora e caiu no córrego. Quer dizer, ele deu a própria vida para tentar salvar a vida do outro. Lógico que a intenção dele não era morrer, não era se suicidar. Mas ele, quando chegar no reino dos céus, ele vai estar, vamos dizer assim, salvo, independente dos pecados que ele cometeu antes. Porque ele tentou fazer de tudo, ele doou a própria vida para salvar o outro. A outra foi salva, ele não conseguiu se salvar. Mas ele deu a vida para tentar salvar o outro. Por amor, né? É, por amor. É o caso daquele ator que salvou a Camila Pitanga. Não lembro agora o nome dele. Domingos Montanhês. Obrigado, Lu. Domingos Montanhês. Montanhê. Mas ele puxou a Camila Pitanga para fora do risco, mas ele mesmo não conseguiu sair. Ou seja, ele doou a própria vida para salvar a colega. Neste caso, ele a conhecia. Né? Mas muitas vezes a gente também faz isso sem pensar. Porque é o teu instinto preservar o outro. Como é o instinto, só que aí, lógico, é biológico, o instinto do pai salvar o filho, o instinto da mãe salvar o filho. Tá? A mãe ainda é mais forte o instinto do que do pai. Por isso que se fala instinto de mãe. O instinto da mãe salvar o filho é biologicamente natural, porque ela vai buscar salvar o seu código genético, o código genético mais novo, e ignorar o código genético mais velho. Tá? Então, o mais idoso, aquele que tem menos chance de sobrevivência, acaba dando a vida pelo mais novo. Tá? Mas aqui é um ato de amor. A gente doa em nome de Deus, a gente doa em nome do nosso nome, para fazer com que o outro possa sobreviver. Esse convite
também que Deus nos dá. Tá? Agora, aqui você vai ter toda uma interpretação, uma construção, né, de Deus sobre o homem. Então, Deus nos oferece o amor, Deus nos oferece a vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, conforme a gente vai tendo esta vivência, a gente vai tendo a vida. Tá? Então, nós somos oferecidos por Deus para dar a vida pelo irmão. Certo? Certo. Então, isso a gente vai fechando. Aqui nós estamos lembrando, né? Nós estamos, pode-se dizer, é o último domingo da quaresma. Esse é o último domingo da quaresma, o quinto domingo da quaresma. A quaresma é um período de 40 dias. Este domingo é o 35º dia é o 35º dia da quaresma. Os próximos 5 dias fecham a quaresma. Tá? Completamos. O domingo de Ramos é o que completa 40, né, no caso, né? A quaresma... Desde as cinzas até o domingo. Ela não dá exatamente 40, ela vai dar entre 43 e 45 dias. Né? Mas, certo. Na prática, né, ou melhor, na teologia, na teoria, essa é a semana. Quinto domingo da quaresma, 5 vezes 7, 35. Com os 5 dias da semana, certo. Vão até sábado, você vai ter os 40 dias. No sábado, começa os preparativos do domingo de Ramos, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí inicia a Semana Santa. Tá? Lembrando sempre que o domingo de Ramos começa às 18 horas do sábado. Então, a gente já começa a celebrar o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus, às 18 horas do sábado que vem. Tá? E aí já começa os tratativos da Semana Santa. Certo? Certinho. Mais alguma coisa? Certíssimo. Da minha parte, não. Tá bom. Ok. O Elcio, tem alguma coisa para colocar? Não, tá bom. Tá ótimo. Neide? Não. Tudo bem. Seu José? Tudo ok. Podemos Tranquilo. passar a regra e mandar a conta? Pode mandar. Então, eu mandei uma reflexão sobre esses 3 textos, volto a repetir, né, no grupo. Quem quiser dar uma lida também para aumentar a reflexão, sintam-se à vontade. Quiserem criticar também, sintam-se mais à vontade ainda, você é muito bem-vindo, porque aí a gente vai vendo o que a gente não viu no texto. Tá bom? Correto. Então vamos fazer nossa oração final. São 9h40. Então... E vamos rezar também pela alma da mãe da Francileude, né, que faleceu esses dias atrás, né? Sim, que que o Senhor possa colocar. A Francileude é do meu grupo 5. Uhum. Falar em grupo 5, quem é que está com a missa de quinta-feira essa semana? Deixa eu ver. A 3 fez... A 1 foi a 7, a 2... Não, a 1 foi a 7? Foi, né? Nós somos às 7 da manhã. A 2, a 3 foi... A 3 que está na quinta-feira, na quinta e na sexta. É o grupo da Newsette. Porque domingo que vem, nós às 7 horas, domingo às 7 da manhã é o grupo 5. Bom, peraí, se é o grupo 5, então é o grupo 4 que está na quinta-feira? O grupo 4 que fica na quinta-feira e na sexta, né? Porque domingo que vem, domingo às 7 da manhã é nosso, no grupo 5. Deixa eu achar a sala aqui. Caramba, não tô achando a escala aqui.
Cadê? Aqui. Não, janeiro, fevereiro. Isso aqui já era. Março, abril. Aqui. Deixa eu ver. É dia 21, né? Dia 17. Dia 17, no domingo? Dia 17, a equipe 5 tá às 7 da manhã. É. É isso que você falou, né, Marquinhos? Vocês estão às 5 da manhã. 5 da manhã, às 7 da manhã. Dia 17, então dia 16 é a tua equipe, né, Neide? Não, ainda não. Na quinta, dia 14. Não. Dia 14 é a equipe 4. É o 4. Aí vai o Nelson e a Neuza. E aí vocês têm quem vai fazer no dia 15? Porque vocês repetem, que senão tem que pedir apoio no grupo. Dia 15 na sexta, né? Na sexta, 7h30 da manhã. Eu já vejo com as meninas, porque tem meninas que querem fazer no meu grupo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Não, só para saber que está tudo em ordem. Uhum. Aí depois, no dia 17, a equipe 5 às 7 da manhã e a equipe 1 às 18. E às 10 são jovens. Na outra semana, agora a gente precisa saber com o Padre Anísio se na semana que antecede o Domingo de Ramos, se ele vai, dia 22, se ele vai fazer também a missa às 5h30 da manhã. Às 5h30 da manhã. Que ele é 22. Dia 22, né? Deixa eu ver. Não, porque a princípio ele falou que ia fazer durante a quaresma. A quaresma termina domingo. Né? Só que é a última semana da quaresma. Será que ele vai fazer dia 22? A gente precisa perguntar para ele. Mas eu acredito que acho que ele vai fazer sim, viu? Eu acredito que sim. No dia 22. Aí porque no dia 22 ainda, estamos dentro ainda do final da quaresma, certo? Então acho que ele vai fazer sim, eu acredito. Aí depois é a equipe 3 e equipe 4, que é das 10 a Domingo de Ramos é da catequese. E depois, a princípio, a missa solene da Constituição da Eucaristia é da equipe 5. Certo. Sexta-feira Santa é todas as equipes. Sábado Santo, todas as equipes. Aí depois nós temos de novo, Domingo de Páscoa, equipe 1, 2 e 3. Eu vou passar para as comunidades se alguém quer participar. Tanto do Sábado Santo, das 7 leituras, quanto da Missa de Páscoa. Agora, gente, eu vou mandar, quando a gente acabar essa reunião, eu vou mandar para as equipes, para os coordenadores, sobre sobre os festejos de Páscoa, tá? Sobre a Sexta-feira Santa, sobre o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa. Aí, em seguida, eu quero saber de vocês quem pode estar dando apoio no Sábado Santo, porque por um descuido meu e da Lourdes, nós não estaremos no Sábado Santo. Nós compramos um ingresso para um evento e eu não percebi que, em dezembro do ano passado, eu não percebi que era Sábado Santo. Aí não tem jeito, né? Aí a gente não vai estar aqui. Então aí eu vou pedir para vocês tomarem, a gente se programar um pouco mais de atenção. Não que eu não confie em vocês, muito pelo contrário, com plena confiança, mas eu não estarei aí, então. Aí nesse caso, todo mundo. Oi? Aí nesse caso, se precisar de mim, pode contar comigo. Não, vai precisar, tá, pode. Vai precisar de você, só que eu não sei, inclusive, porque inclusive precisa verificar com os coordenadores das comunidades, porque a gente tem a recepção dos 6 sírios pascais, né? São as 5 comunidades e mais a paróquia. Então tudo isso daí a gente tem que estar já prevendo também. Sim, tá? Aí no caso...
No caso aí é preciso que o pessoal que está na coordenação dos grupos precisa me avisar, então, para saber, né? Então, a princípio eu vou fazer assim, eu vou mandar daqui a pouco para o grupo de coordenadores, se eles querem participar e que leituras eles querem fazer, tá? Então, é aquilo que a gente sempre fala, a gente procura deixar aberto para que eles se manifestem. Entendi. Independente do que eles manifestarem ou não, a gente vai pegar e distribuir o resto entre os leitores do Madalena. São 7 leituras do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, se não me falha a memória. Tá? Então, a gente já pega. Um outro detalhe, o folheto do Sábado Santo não veio. O Evandro acha que vai ser entregue essa semana. Tá? Então, nós não temos o folheto do Sábado Santo. Tem digital, tá? Mas não tem o físico. Então, ficar todo mundo já esperto, porque como falta só uma semana, a gente já ficar esperto disso daí. Só tem mais uma reunião antes da Semana Santa. Que é a semana... Eu vi lá, Zacarias. Ah. Eu vi lá hoje os folhetos lá, mas não estavam intercalados ainda, não. Não, eles vieram todos separados já por dia. Mas Sim. eles não... O do Sábado Santo não veio. Sábado Santo não veio. A gente tem que ficar esperto, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração final. Isso aqui já... A gente já ficar esperto com tudo, com a organização. Então, que Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, que nos proteja, nos guarde e nos coloque a serviço, como Maria foi colocada e aceitou esse serviço. Então, pedimos para que ela, o ícone maior da nossa fé, nos mostre como ter fé em Cristo, a fé e soube, na sua dor, receber o projeto do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivermos unidos, permaneceremos sempre em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, na paz do Senhor, e que Ele nos guarde para sempre. Um forte abraço. Amém. Tchau. A todos uma boa noite e um forte abraço a todos. Amém. Amém.